Olá, meus queridos, tudo bem? Saudade de vocês. Então, viemos aqui para finalizar o curso, trazendo hoje para vocês o seminário de trabalho final. Então, graças a Deus, graças à luta, que imagina a luta que vocês tiveram durante esse curso, neste momento vocês chegaram ao fim. Parabéns para vocês que não desistiram, que vocês persistiram. E não vai ser agora que vocês vão desistir, né? Então vamos terminar isso com louvor e bem feito, né? É uma coisa que eu sempre disse para vocês. Como eu estou responsável por vocês, o trabalho de vocês será bem feito, sim. Beleza? Conto com o apoio e o esforço de cada um de vocês. Então, o TCC do curso de Pedagogia de Juruá, ele vai estar inserido dentro dessa disciplina, se chama Seminário de Trabalho Final, a FEM 035, código dela, e ele se inicia nas duas orientações de trabalho final, que nós chamamos de OTF. Então, vocês tiveram, vamos dizer assim, a sorte, né, de começar com um professor e terminar com o mesmo. Não foram todos da turma que tiveram essa sorte. Então, como eu já venho com vocês desde a disciplina de OTF, vamos dizer assim, fica mais facilitado. Então eu sei o que vocês já têm. Então vocês já fizeram o memorial comigo, né? Vocês já estagiaram, fizeram os 3 estágios, estágio de educação infantil, estágio nos anos iniciais, estágio de gestão, e tudo isso serão utilizados para a confecção do TCC, certo? Então vou falar para vocês primeiramente como foi que eu decidi separar os dias e horário da disciplina, por conta que nós temos pouco tempo para finalizar, para iniciar. Ela inicia hoje, né, sexta-feira, para finalizar, apresentar, corrigir depois de apresentar, porque vocês irão apresentar para uma banca de TCC, né? Depois da banca, a banca vai dar vamos dizer assim, vai dar suas considerações para vocês corrigirem, para vocês melhorarem o texto. Então vocês vão levar isso em consideração, vão corrigir para entregar a versão final que vai ficar arquivada no sistema de trabalhos finais da Universidade Federal do Amazonas. Então vai ficar lá disponível para todo mundo, vai virar uma referência mundial, vai poder ser utilizado por qualquer pessoa do mundo, certo? Então por isso nós devemos fazer um trabalho bem feito, evitar o máximo de erro. Infelizmente nós sabemos que erros acontecem, mas iremos fazer de tudo e mais um pouco para poupar de ter tais erros, tá bom? Então vamos verificar aqui como foi dividida a disciplina. Então ela irá começar hoje, 2 de agosto. Então, como eu falei no grupo do WhatsApp anteriormente, vocês têm das 8 da manhã até o meio-dia para assistir essa videoaula, tá? E também vocês já vão começar o processo de criar o título do TCC. Se acalmem, já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão pensar sobre isso, tá? Depois de começar a criar o título, vocês vão já também iniciar a montagem do TCC. Então, vocês lembrem que eu já trabalhei na disciplina de OTF, quando eu estava presente em Juruá com vocês. Já dei um bom início da formatação de como se dá o TCC, né? E até comecei a fazer a formatação pelos computadores dos alunos que levaram no momento. Então, alguns já têm até, vamos dizer assim, um arquivo pré-salvo só para inserir as informações, certo? Pela tarde, iniciando às 3 da tarde hoje, gente, todos esses horários são horários de vocês, tá? Horário do Amazonas. Então, às 3 da tarde no Amazonas, vocês estão convidados para uma reunião com o Meet. Eu vou enviar o link no WhatsApp também, no grupo do WhatsApp. E iremos debater, tirar algumas dúvidas relacionadas a que ainda possa ter na formatação, alguma coisa que não tenha entendido da videoaula. Porém, para isso, para termos o que conversar de tarde e tirar dúvidas, realmente vocês têm que ter assistido esse vídeo do início ao fim, tá? Assistam do início ao fim, pausem se for preciso, façam as anotações, anotem as perguntas que tenham para de tarde que elas possam ser retiradas, tá? E até às 17 horas de hoje, vocês têm que entregar o título do TCC,
Então, essa entrega do título vamos dizer assim, já é o início da avaliação de vocês para verificar como que vão ser as devolutivas para garantir que até o último dia esse TCC estará completo, sem faltar nada. Então, primeira tarefinha de hoje, eu quero que vocês façam o título do TCC. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver o resto do calendário. Dia 3 de agosto, pela manhã das 8 às 12, vocês têm a tarefa de montar o TCC e criar a introdução e conclusão do TCC. Então, aqui nessa videoaula também vou falar um pouquinho sobre essa introdução, vou falar um pouquinho sobre a conclusão e dar ideias do que vocês podem colocar. Alguns já podem ter até utilizado tais ideias que eu vou explanar nos relatórios de estágio. Dá de aproveitar, professor? Dá. Claro que vocês podem aproveitar. Só que vocês têm que lembrar que vocês não vão falar só do estágio dos anos iniciais. Ou então vocês vão falar uma introdução só do estágio de gestão. Ou só do memorial. No memorial vocês não fizeram introdução, na verdade, né? Então, vocês vão acabar tendo que mexer no que vocês já têm, porque eu quero uma introdução que fale sobre tudo, todos os 3 estágios, e uma conclusão que fale sobre todos os 3 estágios. Tá? Então, tudo vocês vão compilar numa introdução só, numa conclusão só. Não é para fazer uma introdução para cada estágio e nem é para fazer uma conclusão para cada estágio. É tudo. Tentem focar da seguinte forma. Os 3 estágios é um trabalho só. Tá bom? Então, tudo que vocês fizeram é uma coisa só. Então, vai ter que ter uma introdução para tudo que vocês fizeram, um texto para tudo que vocês fizeram e uma conclusão para tudo que vocês fizeram. Então, amanhã também pela tarde, das 3 às 5, nós iremos fazer a nossa segunda reunião, também para tirar algumas dúvidas sobre a montagem, porque às 17, então a reunião começa às 3 da tarde, mas às 5 todos têm que ter entregue a primeira versão do TCC. Então, essas entregas inicialmente vão ser em Word. Por que eu quero em Word? Para eu poder fazer a formatação, a formatação que vão fazer são vocês. Para eu poder fazer a correção, mudar algumas palavras, dar algumas dicas do que vocês estão faltando escrever. Tá bom? Então, vocês me entregam às 5 da tarde e deixa eu só confirmar. Aí eu vou, a partir das 5 da tarde... Gente, acabei de ver que tem um erro aqui. Desculpa, às 16, tá? Porque eu preciso de tempo. Porque não sei se vocês lembram aqui, é 1 hora a mais. Então, desculpa, é das 15 às 16. Então, até às 16 horas, está até no folhetim de vocês. Eu tô com ele aqui impresso, né? Então, até às 16 horas, até negrito aí, vocês têm que me entregar a primeira versão, porque aqui para mim já vai ser às 17, então eu preciso já começar a corrigir para vocês. Lembrando, gente, 4 de agosto é um domingo. Vamos aproveitar para descansar, tanto vocês como eu, tá? Então, no domingo, como eu deixei bem claro, não haverá atividades referentes à disciplina, nem para vocês e nem para mim. Então, peço que vocês aguardem tudo que precisar conversar sobre a disciplina para a segunda-feira, que é quando nós vamos retornar a disciplina na segunda, tá? Dia 5 de agosto, tá aí. E eu vou começar, entre as 8 e o meio-dia da segunda-feira, eu vou começar a devolver o trabalho para vocês, pelo WhatsApp, por e-mail. E vocês já vão começar a fazer a correção do TCC para criar a segunda versão. Então, vocês me entregam a primeira, corrijo, falo o que precisa corrigir, vocês já iniciam a segunda. Então, essa manhã é vocês escrevendo, tá? À tarde, mais uma vez, nós vamos ter a retirada de dúvidas. Só que aí vai ser de forma individual. Como assim? Então, somente pela tarde, vocês podem entrar em contato comigo para retirar as dúvidas pelo WhatsApp, tá? Quem precisar pode me ligar, fazer ligação pelo WhatsApp, eu irei atender para retirar as dúvidas, ou digitando ou mandando áudio, beleza? Então, tira as dúvidas e às 17 horas, deixa eu confirmar, isso, às 17 horas, está certo esse horário, vocês já vão me devolver a segunda versão do TCC, tá bom? Essa segunda versão, vamos dizer assim, já chega a ser a versão no final para a disciplina, antes da entrega
para a banca, tá bom? Aí, entre o dia 6 e o dia 7, mais ou menos, eu vou devolver corrigida essa segunda versão do TCC para vocês. E a partir do momento que eu começar a devolver, ou seja, a partir do dia 6, quem já receber até o dia 10, vocês irão fazer a revisão final, já para entregar a versão final do TCC para a banca. Então, primeiro a versão final da banca, tá bom? Entregou, tá aqui, dia 12, entregou o TCC entre os dias 12 e 13. Então, vou deixar duas datas para vocês. Professor, consegui terminar. Dia 12, pode enviar. Entre 8 e 17 horas, pode enviar. Preciso da versão em Word e em PDF, tá bom? PDF para mandar para a banca, o Word para deixar comigo para possíveis correções. Caso eu encontre alguma coisinha que dê de corrigir na hora antes de entregar para a banca, já posso fazer isso. Beleza? Dia 13, gente, mesma coisa, entre as 8 e as 17. Façam de tudo para não deixar para a última hora, já que tem a pequena problemática da internet não ser tão boa, né? Então não vai deixar para enviar 16h50, porque vai dar problema, a internet vai estar ruim, vai estar sem sinal. Então façam de tudo para enviar até as 15 no máximo. Quando der 17 horas, todo mundo já tem entregue. Tá bom? Entregou o TCC? Já acabou tudo? Não. Quem conseguir entregar dia 12, o TCC, já pode começar a fazer a sua apresentação do seu TCC. Então, começa a preparar. Vocês vão ter 15 minutos. Então, a apresentação do TCC de vocês será num dia pré-estipulado, já aparece aqui o dia. E vocês vão ter 15 minutos para falar sobre ele. Tá bom? Numa reunião dessas que nós faremos pelo Meet, pode ser a de hoje de tarde, né? Acho que vai ser às 3 da tarde, nós podemos falar mais um pouquinho sobre o que tem que ter na apresentação do TCC, tá? Então hoje nessa aula aqui de agora pela manhã, vamos focar mais na escrita mesmo, tá bom? Entre os dias 19 e dia 20, ainda vamos ver os horários, vamos sortear para ver quem vai ser o primeiro e quem vai ser o último. Vocês irão apresentar o TCC. Gente, a apresentação será em PowerPoint, tá? Nada de chegar com um pedaço de papel, chegar com uma cartolina, chegar com um banner, nada disso. Vai ser em PowerPoint, é algo padrão para todo mundo. Então, adiantando, ele vai ser realizado por Meet, né? Plataforma onde vocês vão usar um computador, de preferência só um computador, onde vão colocar todas as apresentações e só vai mudando a pessoa que vai para o computador. Vai para o computador, apresenta, sai do computador e já vai outra pessoa. Mas isso o coordenador vai conversar melhor sobre como vai ser realizado. Beleza? Mas todo mundo vai ter que estar preparado para o dia 19. Dia 19, todo mundo com sua apresentação em PowerPoint salva, bonitinha, de preferência em duas mídias, para não deu certo numa, já tenta colocar outra, para apresentar o seu TCC em PowerPoint. Alguns não vão dar de apresentar dia 19, vão apresentar dia 20, mas são esses 2 dias a princípio. Terminou a correção, a pessoa vai ter 2 dias para fazer a correção exigida da banca. Então a banca pediu para mudar isso daqui, trocar isso daqui que está lá no materiais e métodos, levar para o resultado de discussão. São coisas fáceis. Então em 2 dias você termina. Então quem é do dia 19 vai entregar dia 21 e quem é do dia 20 vai entregar dia 22, a versão final do TCC corrigida pela banca. Então vai me entregar também em Word e em PDF. Tá? Então a primeira atividade que vocês têm é o título do TCC. Vocês vão entregar hoje, dia 2 de agosto, até as 17 horas local. Então, 17 horas do Amazonas. O título ele tem que estar adequado ao trabalho realizado. Então, o que vocês vão apresentar basicamente no TCC? Basicamente não, totalmente, né? Vai ser o memorial e os estágios supervisionados. Então, o título, gente, ele tem que estar envolvendo tanto o memorial como os estágios supervisionados. Beleza? A preferência é que o foco seja mais para os estágios supervisionados, que eles sim, vamos dizer assim, a atenção principal do trabalho, né, onde vocês dedicaram uma maior carga horária. Então aqui eu trouxe para vocês 4 exemplos
de trabalhos que foram realizados relacionados aos estágios supervisionados. E esses são os títulos de 4 trabalhos. Esse primeiro vocês já devem ter visto, né? Foi o que eu falei que eu utilizei. Então, para quem não lembra, eu comentei nas primeiras aulas presenciais, né? O meu trabalho também foi realizado relacionado aos estágios supervisionados. Então, nós tínhamos 4 estágios supervisionados. Vocês têm 3. Nós tínhamos 4 estágios supervisionados, e dos 4 nós criamos um TCC. Então, por exemplo, o título do meu foi um relato de estágio supervisionado no ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química em 2 escolas da rede estadual da cidade de Maitá, Amazonas. Então, um título bem abrangente, né? Diz que eu estou relatando o que eu vivi no estágio supervisionado. No meu caso, eu apliquei em 3 disciplinas, foi Ciências Naturais, Biologia e Química, que é o que a minha formação prevê. Diz aí onde foram aplicados, 2 escolas da rede estadual e a localidade, na cidade de Maitá, Amazonas. Então está bem abrangente, dizendo todas as informações necessárias. Né? Segundo exemplo, recreação no processo de ensino-aprendizagem de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Esse aí foi daquele trabalho que eu li para vocês, o exemplo do memorial. Então por isso que ele é bem antigo, né? A época que o ensino fundamental ainda era até a 8ª série, eram 8 séries antes, né? Agora são 9 anos, foi mudado. E a professora, nesse caso aí, ela voltou mais para o ensino de recreação, foi porque ela aplicou o estágio dela, a prática dela na recreação, né? Os outros 2 foram que eu tirei da internet, trabalhos relacionados ao estágio supervisionado na época da pandemia. Então, aí, ó, desafios e perspectivas de estágio supervisionado durante o ensino remoto. Então, focou o ensino remoto no estágio supervisionado no seu trabalho. O outro, processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais em período de pandemia. Relato de experiência a partir do estágio supervisionado dos anos iniciais em uma escola no município de Benjamin Constante, no Amazonas. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam? Que o título ele tem que abranger o que você vai trabalhar. Então, se você está trabalhando com estágio, claro que estágio tem que aparecer no seu título. Se você conseguiu fazer um projeto que levou nos 3 estágios e que quer focar no projeto, você pode fazer isso também. Aí já traz ele para o título, beleza? Então, o título tem que ser abrangente, lembrem-se disso. Tem que dizer onde ele foi realizado, quantas escolas, não precisa citar o nome, deixa para os materiais e métodos. No caso de vocês, para o ensino de pedagogia, vocês podem dizer que é para o ensino de pedagogia, tá bom? Abranjam bastante. Relembrando partes do TCC, então o que o TCC de vocês vai ter que ter? Entregou o título, né? Como diz ali, ó, iniciar a montagem do TCC. Já entreguei o título, já vou iniciar a montagem. Então vamos iniciar com as partes do TCC. Então aí temos alguns itens que são obrigatórios, que vocês vão ter que entregar desde o início, outros que vocês só vão entregar depois que foi aprovado, e tem alguns que são opcional. O opcional você faz ou não faz, tá? Tipo assim, o professor, quero fazer, mas tem muitas outras coisas para fazer. Dê preferência para o que é obrigatório, tá? Esses opcionais, se você não fez ainda, porque algumas pessoas eu lembro que em sala de aula já estavam fazendo. Acho que a dedicatória, agradecimento, essas coisas, a gente formatou tudinho em sala de aula, né? Então, quem já fez, excelente. Quem não fez ainda, a minha ideia é faça primeiro o que é obrigatório. Se sobrar tempo, faz opcional. Pode ser feito depois da aprovação na banca, tá? Não tem problema, mas as partes obrigatórias, elas devem ser feitas antes, beleza? Só um momentinho aqui. Então vamos lá relembrar quais são essas partes que são obrigatórias ou não. Então primeiro, capa obrigatório, folha de rosto obrigatório. Essa ficha catalográfica ela vai ser obrigatória só depois que for aprovado. Por quê? Porque a banca ela pode exigir a troca do título. Então não adianta você fazer uma ficha catalográfica agora e haver a troca do título.
Então, são coisas que a gente só faz depois da aprovação. E essa ficha catalográfica ela é feita no sistema da UFAM. Então, para ser feita só uma vez, então a melhor coisa é se fazer com o título definitivo. Mesma coisa a folha de aprovação. A lógica já diz, né? É uma folha que diz que você foi aprovado. Então, como você vai entregar para a banca a folha de aprovação se não foi aprovado ainda? Então, só vai ser feito depois da aprovação. Então, aqui é uma correção que todo mundo vai ter que fazer depois que apresentou. Apresentou, foi aprovado, apresentou de manhã, já pode de tarde fazer a ficha catalográfica e a folha de aprovação, tá? Porque tem que entregar na versão final. Dedicatória, depois, é opcional. Não deu tempo, não tem problema, não vai perder nota. Agradecimentos também é opcional. Epígrafe também é opcional, porém o resumo em português é obrigatório. Esse vocês não podem esquecer, tá? Listas como símbolos, esqueci de colocar aqui. Símbolos, gráficos, listas de imagens, lista de siglas, elas são opcionais. Pronto, agora está completo. Tá? Então essas listas aqui, símbolos, gráficos, imagens, siglas, elas são opcionais. O sumário ele é obrigatório, todos têm que ter. Os elementos textuais, claro, né, são obrigatórios, onde vai ter introdução, memorial, materiais e métodos, resultados de discussão e a conclusão. Referências é obrigatório e, por fim, os apêndices e os anexos, só se quiser. Se você tem apêndice, se você tem anexos, pode colocar, se quiser, não é obrigado. Vamos ver exemplos. Exemplo de como se faz, né? Capa, lembrando. Então começa aqui, Universidade Federal do Amazonas, aí pode colocar as informações do PAFOR, informação do curso, né? Autor, então nome de cada um, o título do TCC, que está dissertação, mas é TCC. No caso de vocês não tem volume, né? É só uma entrega única. Então isso daqui fica em branco mesmo. Então título do TCC, cidade, Juruá-AM, ano 2024. Capa. Folha de rosto. Acho que até mostrei isso daqui para vocês em sala de aula, né? Aí tá a formatação tudinho, 3 centímetros. Superior e lado esquerdo, 2 centímetros lado direito e embaixo. Para todo o TCC de vocês é nessa formatação, tá? Arial tamanho 12. Aí tem aqui novamente o autor. O título, subtítulo, só se você coloca aqueles dos 2 pontos, tá, gente? Então, título, normalmente o título é todo em maiúsculo, é 2 pontos, subtítulo só a primeira letra em maiúscula. Beleza? Aí aqui é onde vocês vão colocar a informação. Então, trabalho de conclusão de curso com o objetivo de como é que vocês escreveram? Com o objetivo de adquirir o título de licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, orientado pelo professor mestre Rafael Belpreste da Silva, certo? Aí aqui embaixo, nome do orientador, professor mestre Rafael Belpreste da Silva. Embaixo a cidade, de novo, Juruá, Amazonas, e o ano, 2024. Ficha catalográfica só depois de aprovado no sistema da UFAM. O site está aí, www.biblioteca.ufam.br/serviços/elaboração-de-ficha-catalográfica, sem acento e sem ser cedilha. Beleza? Aí aqui tem um exemplozinho de como vai ficar a ficha catalográfica. Ele vai gerar uma folha em PDF. Aqui vocês vão fazer, vocês vão pegar esse PDF e vão colocar dentro do PDF de vocês do TCC na página, na localização certinha, tá? Que é entre a folha de rosto e a folha de aprovação, certo? A folha de aprovação, pelo nome já diz, né? Ela é feita só depois da aprovação. Então, como que ela é? Autor, nome de vocês, título, aqui vai ter aquela mesma informação lá, trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção do título de licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, orientado pelo professor mestre Rafael Belpreste da Silva.
Aí aqui é aprovado em, aí data por extenso, escreve lá, 19 de agosto de 2024. Aí banca examinadora. Eu, que é o presidente, eu vou ser o presidente, tá? Então fica assim, ó, professor mestre Rafael Alberto da Silva, vírgula, presidente, Universidade Federal do Amazonas. E embaixo vai ter um outro professor que vai ser um membro. Então, gente, a banca vai ser realizada por 2 membros. O presidente, que eu sou o presidente da banca de cada um de vocês, tá? Que é o orientador. E o outro, que é o membro da banca, ele é o avaliador. Beleza? Vamos lá. Dedicatória. Então, tá aqui um exemplo de como ficar. Arial 12, alinhamento à direita na parte inferior. Tá? Agradecimentos. Exemplo de agradecimentos aí. Beleza? Epígrafe, também outro exemplo, lá embaixo, inferior. Resumo. Então, resumo ele é uma parte obrigatória do trabalho também. Então, aqui tem 8 dicas de informações que devem estar presentes no resumo. Primeiro, ressaltar o objetivo, métodos, resultados, conclusões do documento. A ordem e extensão desses itens depende do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento de cada item recebe no documento original. Então, aqui no resumo vai ter que ter basicamente um pouquinho de cada parte do TCC de vocês, né? Deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento, ou seja, ele vai ter que vir antes de todos os itens. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Ou seja, você não pode colocar lá item 1, item 2, item 3, item 4. Não, é um texto só. Por isso o item 4 aí do resumo até fala. Recomenda-se o uso de um parágrafo único, tá bom? A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar informações sobre a categoria de tratamento, seja memória, estudo de caso, análise de situação. No caso de vocês, é um trabalho de conclusão de curso, né? Deve-se utilizar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, ou seja, você não pode dizer eu fiz, nós fizemos, não. Então, foi feito, foi estagiado, estagiou-se na escola tal. Nada de dizer eu estagiei, tá? Não só no resumo, mas também no trabalho todo, tá bom? Então, quando vocês estiverem formatando o trabalho, montando o TCC, já tirem tudo que vocês colocaram palavra eu ou nós, tá? Deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, como fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Então, evitar fórmula, evitar imagem, não se coloca no resumo, essas coisas, tá? E no final, acabou o resumo, dá 2 enteres, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedido da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, vocês vão escrever assim, palavras-chave, 2 pontos. Primeira, educação, ponto. Segunda palavra-chave, estágio supervisionado, ponto. Terceira palavra-chave, pedagogia, ponto. Só um exemplo, tá, gente? Não é para usar essas daí. Gente, uma informação importante. Palavras-chave são palavras que falam, que estão envolvidas com o seu trabalho, porém não estão no título. Por exemplo, se o meu título é um relato de estágio supervisionado no ensino de biologia e química, então eu não posso dizer que relato é uma palavra-chave, estágio supervisionado não vai ser palavra-chave, biologia não vai ser palavra-chave, química não vai ser palavra-chave. Por quê? Porque são palavras que já estão no título. Então tem que ser outras coisas. Eu poderia utilizar, por exemplo, metodologia de ensino, prática de ensino, porque não estão no título, tá? Então, são palavras que vão estar relacionadas com o trabalho, mas que não estão no título. Ou seja, são palavras a mais para o título. Beleza? Aqui um exemplo, tá? Então, escrito resumo, 2 espaços, escreve, aí que palavra-chave. Trabalho de conclusão de curso, ponto, normalização, ponto. Foram as palavras-chave utilizadas. Listas, pode ser de siglas, gráficos, símbolos, tabelas e figuras. Então, cada um vai fazer se quiser.
Então tem várias figuras, eu quero colocar, professor, a figura 1 é tal, 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 figura 2, então faz uma lista com as figuras, não é obrigado. Tá? Então escreve o que é, coloca o nome da figura e a página que ela se encontra. Então aqui, ó, por exemplo, a figura 1 está na página 23, a 2 está na página 30, a 3 na página 43 e vai indo. Mesma coisa para gráfico, mesma coisa para siglas, mesma coisa para tabelas, tá bom? Só se quiser. Sumário é obrigatório, aí tem que fazer. Gente, uma dica, sumário é a última coisa que você faz, porque não adianta você fazer o sumário no início se depois as páginas vão mudando, né? Então a introdução está na página 16, então terminou tudo. Ah, professor, na página 16 porque lembre que algumas pessoas vão utilizar esses elementos lá de trás. Então às vezes o agradecimento está em 2 folhas, tem um monte de lista de figura, lista de tabela, lista de gráfico, lista de símbolos, lista de siglas. Tá bom? Então acaba que alguns mesmo vão começar lá para o final. E se vocês verificaram, nenhum desses exemplos aqui, ó, da folhinha, embaixo tem número. Então o sumário ele começa da introdução, porque a introdução vai ser a primeira folha de vocês que vai ter número. Então daqui para trás nenhuma tem número. Acho que até agora isso, ó, paginação, vai falar sobre isso. Ó. Todos os elementos, eles são pré-textuais, ou seja, que estão antes da introdução, eles contam como a página. Só que as páginas não aparecem. E a capa não é contada. A capa é como se fosse a página 0. Então, a primeira folha, a página número 1, é a folha de rosto. Então, a capa 0, folha de rosto 1, aí vai indo. O que é depois da folha de rosto? Vamos ver aqui, ó. Capa 0, folha de rosto 1, ficha catalográfica página 2, folha de aprovação é como se fosse a 3, dedicatória 4, agradecimentos 5, epígrafe 6, resumo 7 com as palavras-chave. Vamos dizer que a pessoa colocou lá a lista de figura 8, lista de gráfico 9, então vai indo. O sumário 10, então a minha introdução vai ser a 11. Estão entendendo? Então começou a introdução, aí começa a paginação. Então são algarismos arábicos, ou seja, o númerozinho, então página 10, o número 1, número 0, tá? Fonte 10 no canto superior direito. Beleza? Esqueci de colocar ali. O canto superior, até colocar aqui para quem for verificar depois. Superior direito. Pronto. Apêndices e anexos devem ser numerados de maneira contínua. Por exemplo, a minha referência é a página 95. E anexos 96. Anexo 1, 97. Anexo 2, 98, 99, 100. Aí depois vem apêndice 101. Apêndice 1, 102. O apêndice 2 vai ser na página 103 e vai indo. Tá bom? Então vamos ver agora como vai ficar o TCC de vocês, gente. Então o primeiro item, o item 1, é o item introdução. Então é 1, introdução. Gente, não é 1 ponto introdução. É o número seguido já do nome do item, tá? Então 1, introdução. O que vocês vão fazer na introdução? Que eu acho que está aqui, ó, de acordo com o calendário, para vocês fazerem isso daqui amanhã. Então entregou o título, já está livre no dia de hoje e amanhã já começa a pensar na introdução. Aí está aqui, ó, introdução. Vocês vão associar o estágio com o curso de vocês. Então não esqueçam que vocês estagiaram. Não foi porque vocês quiseram. O curso manda, né? Então existem legislações que informam por que o curso tem que ter o estágio, qual a carga horária. Então não é nada inventado pelo PAFOL, o estágio de vocês. Existem legislações, o curso preconiza. Então vocês vão associar isso com o curso de vocês, o estágio com o curso. Vocês vão poder também aproveitar na introdução e dizer as divisões do estágio de vocês. No caso de vocês é dividido em educação infantil, gestão educacional,
nos anos finais. Vocês podem formar carga horária. Cada um desses estágios tem 150 horas, para quem não sabe. Evitem separar com teórica e prática, tá, gente? Porque a carga horária é total. Então, por mais que... professor, mas a gente só estagiou 50 em sala de aula. Beleza. As outras 100, vocês trabalharam de alguma outra forma. Ou em sala de aula, ou para fazer o relatório, ou fazer preparação, observação. Tudo isso conta, tá? Então, sempre que vocês forem falar carga horária, falem da carga horária total. A educação infantil, qual a carga horária do estágio? 150 horas. Anos finais. Gente, escrevi finais, acabei de ver. Desculpa, de vocês é anos iniciais. Acabei de ver. Desculpa. Anos iniciais, quanto estagiamos? 150 horas. Gestão escolar, 150 horas. Tá bom? Aproveitei para falar também da importância do estágio. Então, vocês podem aplicar, basicamente o estágio serve para quê? Para aplicar o que foi aprendido nas aulas durante o curso, né? Vocês já têm uma experiência por já serem professor antes da graduação. Então, vocês já eram professor. Então, vocês podem colocar essa importância também do estágio baseado na formação profissional de vocês para melhorar o que vocês já tinham, já utilizavam antes do curso e fazer um comparativo. Como que eu trabalhava antes do curso, como que eu trabalhei no estágio, como eu trabalhei a partir do momento que eu aprendi os conteúdos em sala de aula. Né? Na introdução também vocês vão poder falar o local do estágio. Então, quantas escolas? Estagiei em 4. Escreva que você estagiou em 4 escolas e diga o nome das 4, a localização das 4, a cidade das 4. Não precisa também informar, gente, itens supérfluos, dizer assim, a escola tinha 3 banheiros, cada banheiro tinha 5 vasos sanitários, 7 torneiras, 8 tomadas. Não. Tá? Tentem frisar em conteúdos específicos da escola, vamos dizer assim, móveis, essas coisas assim, que influenciem diretamente no ensino. Tá? Então, algo que você vai poder trabalhar na escrita durante o artigo, durante o TCC, para evoluir a escrita e a informação do seu estágio. Tá? Não adianta dizer que tinha 3 torneiras, uma não funcionava e depois parar nisso. Tá? Agora, se você acha importante frisar, a escola tinha uma sala de aula que a tomada era uma tomada lá no fundo e não prestava. Uma vez a professora levou para fazer uma aula com uma caixa amplificada e não tinha tomada. Aí isso sim, você pode lhe auxiliar na escrita. Né? É algo que infelizmente atrapalhou a metodologia da professora. Aí sim, agora só dizer por dizer que algo não prestava ou existia lá e mais ninguém usava, não precisa. Tá bom? E uma pequena conclusão do que você aprendeu no estágio. Mas cuidado para não ficar com uma cara de conclusão. Tá? Então, muito cuidado aqui. E um item que você pode dividir da introdução, que eu prefiro fazer assim, eu aconselho vocês a fazer, acrescentar já na introdução como item 1.1 é o item objetivos, onde você pode colocar objetivo geral, aí fica como 1.1.1, né? Objetivo geral é apenas um. Lembra que objetivos começam com verbos. E o item 1.1.2, que são os objetivos específicos, que você pode colocar entre 3 e 5. No TCC que eu mandei e-mail de vocês podem pegar lá e ver como exemplo. Tá bom? E criar o de vocês. No item 2, vocês vão colocar o memorial de vocês. O memorial corrigido. Porque teve gente que eu corrigi e não me entregou corrigido, o final. E eu mandei depois um formulário com as notas de vocês dizendo o que estava certo e o que estava errado, né? Então, quem não corrigiu a última versão do memorial, corrija, tá? Por favor, gente, não me entreguem memorial. Eu vou ler. Não me entreguem memorial que não tenha passado pela última correção, tá? Com palavras erradas, com informações erradas. Teve gente que eu corrigi e me entregou mesmo assim, sem a correção. Aqui não pode.
Porque no trabalho final tem que estar tudo certinho já, tá bom? Então, o memorial, gente, basicamente, só não tem muito que aumentar ele não, tá? O jeito que vocês entregaram e eu fiz a correção, tá? Excelente. 3. Fundamentação teórica. Aqui vocês vão colocar as informações que vocês levantaram durante o estágio supervisionado. Então, como, por exemplo, a organização do ensino do Brasil, a organização do estágio. Então, vocês podem colocar aqui a legislação, qual a lei que ampara o estágio no Brasil, a relevância, para que serve, qual a importância, quais as metodologias utilizadas no ensino dos professores, quais foram as que vocês utilizaram para vocês no processo de regência. E também os demais levantamentos realizados nos relatórios de estágio. Então, o que vocês escreveram lá nos relatórios de estágio podem trazer para cá como fundamentação teórica. Lembrando que fundamentação teórica, pelo nome diz, né? Vocês vão pegar algo que já está na teoria, ou seja, já está em livro, já está em artigo, então aqui tem que ter bastante citações, tá bom? Materiais e métodos, item 4 do TCC. É aqui que vocês vão apresentar o estágio. Tá? Então começa lá, 4, materiais e métodos, e começa a falar dos estágios. Então vocês vão informar como que o estágio foi dividido, né? Educação infantil, gestão escolar, anos iniciais do ensino médio, do fundamental. Vão informar os dados da escola, que vocês todos já fizeram isso no relatório de estágio. Vão informar o que foi levantado sobre a escola, então a quantidade de professores, os tipos de professores, as salas de aulas, a idade dos alunos, tá? Informar o que foi realizado na observação e na regência e informar o que e como foi realizado o estágio, do primeiro ao último dia. Eu quero tudo, tá? Se você ficou 50 aulas indo para a escola, eu quero ver as 50 aulas escritas no papel, tá? Nem que seja escrito assim, 5 aulas a professora trabalhou soma na série tal. Pronto, só aí você já falou 5, faltam 45. Estão entendendo? Então, eu quero do primeiro ao último dia. E também informando a carga horária realizada. Tá bom? Aí vocês podem fazer as separações, gente, baseadas no estágio de vocês. Eu acho, na minha ideia, fica bem mais fácil. Então, por exemplo, 4.1, gestão escolar. Você vai falar tudo que você fez no estágio de gestão. Terminou? 4.2, educação infantil. Fala tudo sobre o estágio de educação infantil. 4.3, anos finais. Desculpa, quem trabalha com anos finais sou eu. 4.3, anos iniciais do ensino fundamental. E explana tudo o que você fez nesse estágio. De preferência, eu não sei qual foi a ordem de estágio que vocês fizeram. Mas de preferência, gente, façam na ordem cronológica. Tá? Ah, professor, eu primeiro estagiei educação infantil. Então, 4.1 vai ser educação infantil. E gestão foi o segundo, então 4.2. E mantém o outro como 4.3. Tá? Então, aqui eu coloquei uma ordem que veio, mas a preferência que eu solicito a vocês é que vocês copiem isso daqui na ordem cronológica, como vocês fizeram. Por mais que tenham feito os dois juntos, mas algum deles iniciou primeiro. Tá bom? No item 5, resultados de discussão. Apresentar os resultados referentes ao estágio. Metodologias observadas durante a etapa de observação. Então, vocês vão colocar lá, a professora ela trabalhava dessa forma, usava o livro didático, ela cantava, ela recitava poesia, a professora fazia dança da festa junina, a professora ela cantava com os alunos, a professora dançava, ela fazia os alunos fazerem mímica, a professora levava brinquedo, a professora levava plaquinha. Então, essas são as metodologias que vocês viram na observação, que é quando você vai lá para o fundo da sala e fica só observando. Tem gente que pensa assim, vou ter que escrever isso, vou dizer que eu não fiz nada. Não, gente, a observação ela é uma etapa obrigatória. Todo mundo que faz licenciatura tem que ter essa etapa de observação, tá? Então, é normal. Então, você pode dizer que você observou as metodologias seguintes da professora ou do professor e sair citando tudo que ela falava. Isso é um resultado, tá? E diga também se essa metodologia utilizada ela é positiva ou negativa e por quê, tá?
Informação de espaço físico e como isso pode influenciar diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, dizer assim, a sala de aula que eu estagiei não tinha uma porta. É só uma informação. Agora, você dizer que não tinha uma porta e aquilo dificultava a aprendizagem porque as pessoas passavam, o aluno parava e perdia a atenção, já é uma outra observação, é uma discussão do que você viu. Entendeu? São informações a mais. Só dizer que não tem porta não influencia, tá? Não tinha merenda escolar. Ponto. Isso não diz muita coisa. Agora, você dizer que não tinha merenda escolar, por conta disso o tempo era reduzido, então em vez de 40 minutos, os alunos só tinham 30 minutos, ou então os alunos precisavam sair na hora da merenda e perdiam 2 tempos de aula, já é outra informação. A gente sabe que infelizmente isso acontece, e isso acaba atrapalhando no processo de ensino-aprendizagem. Aquele aluno que era para assistir 5 aulas só assiste 3. Então já é algo negativo, né? Atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Então, não adianta só dizer se a escola tem ou não tem determinada coisa. A escola tem uma biblioteca imensa com 1000 livros de acervo. Os alunos têm acesso? Os alunos pegam esses livros e levam para casa? Isso é uma informação com discussão, tá? Informar como se deu participação direta em eventos escolares. Então, se vocês participaram de alguma coisa, tipo, por exemplo, abertura do ano escolar, confecção do PCC da escola, alguma feira de ciências, festa junina. Então, se vocês participaram de alguma coisa, de algum evento escolar, pode dizer. Informar o porquê de ter escolhido determinada metodologia para sua regência e quais resultados positivos e negativos ele trouxe para a aprendizagem do aluno. Então, você vai dizer lá, eu trabalhei com cantigas. Eu trabalhei com brincadeiras. Então, você vai dizer como você trabalhou e por que você escolheu essa metodologia. Entendeu? Aí você discute. A formação dos professores observados influencia diretamente na metodologia do professor, que às vezes, por exemplo, não é muito o caso da pedagogia, né? Porque normalmente a pessoa só é formada em pedagogia, mas às vezes nos anos finais acontece de um professor de uma disciplina da outra. Por exemplo, um formado em matemática das ciências. E às vezes isso influencia diretamente como um professor vai dar, um professor de uma área vai dar uma disciplina de outra área, né? Pode ter acontecido com vocês, não sei. Espaço das escolas que podem e que foram utilizados além da sala de aula. Então a professora levou na quadra, a professora levou na biblioteca, no refeitório, no laboratório, no jardim, na TV escola. Ou então o estagiário levou. Diz o porquê, o que aquilo influenciou, se foi bom, se foi ruim, se teve algum problema, tá? Os materiais tecnológicos utilizados, então um data show, uma caixa de som amplificada, um microscópio, sei lá, se a escola possui algum acesso assim, entenderam? Vídeos, essas coisas assim. Aí vamos dizer que foi utilizado e a influência para a melhoria do ensino. Então, é uma discussão sobre os resultados apresentados. Na conclusão, vocês vão relatar de forma geral a importância da vivência realizada nas escolas, do estágio, né? Vão dizer para que serviu a observação do estágio. Foi boa? Foi boa. Por que foi boa? Como que me auxiliou? Né? Para que serviu a oportunidade de regência? Regência é quando você foi lá na frente e tomou o papel de professor. O que você aprendeu com o ato de estagiar, levando em conta a formação profissional? Então, qual é a importância disso? Tá bom? As referências, elas seguem uma regra nacional da BNT, que é a NBR 6023. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para relembrar sobre citação e como escrever referência, tá? Então, citação, por exemplo, se tem 1, 2 ou 3 autores, a gente vai citar todos. Por exemplo, aqui no texto, segundo Fagundes, Gonçalo e Reis, só são 3, então escreve o nome dos 3. Coloca o ano e a página, aqui 2022, página 44. Ou então uma citação indireta, né? Vaung e Fund, 2014. Aqui outro exemplo com 3, Silva, Prestes, Lima, 2025, do ano que vem.
que eu fiz, que eu inventei agora. Segundo Freire, 1985, página 13, então só tem um autor, só escreve ele. Acima de 3, nós vamos utilizar o et al, et al, ponto, nada de ponto depois do et, tá, gente? É assim, et al, ponto. Ou então nós vamos utilizar outras expressões que indiquem que é mais de 3 autores. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, segundo Silva e colaboradores, então quer dizer que é Silva e outras pessoas, tá? Essas outras pessoas aqui são mais de 3, são mais de 2. Porque se fosse só 2, eu escreveria o nome dos 3. Silva, tal e tal. Então é Silva, tal, 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 tal e vai indo, tá? Em 2016, página 45. Aí, ou então, entre parênteses, Gubbs et al. 1995. Então, quer dizer que é Gubbs e mais alguns. Segundo Rocha et al. Também pode escrever. 2006, página 9. Aqui, gente, é no texto, tá? Lá nas referências, no final do trabalho, vocês vão colocar o nome de todos. Por exemplo, aqui, se for Silva e mais 3... Então, a gente escreve Silva e colaboradores, mas lá nas referências aparece o nome dos 4. Tá? Tem até um exemplo aí que a gente vai ver lá depois. Vou mostrar para vocês que lá a gente não usa o et al. O et al é só no texto. Na parte de referência, a gente escreve de um por um. Ah, professor, porque são 10. Escreve o nome dos 10. Tá bom? Citações diretas, menos de 3 linhas, é dentro do texto. Então, por exemplo, aqui, ó, conforme afirma Prest, 2022, página 15, o açaí trata-se de um fruto tipicamente tropical. Então, aqui, ó, só um exemplo, deu 2 linhas. Pode colocar dentro do texto, entre aspas. Então, cita, coloca o ano, coloca a página e deixa entre aspas. Outro exemplo aqui, ó. Podemos levar em consideração o apontamento de Orleans, 2004, página 16, que afirma que, aí aspas, deu 3 linhas, ó, ensino de artes deve ser realizado concomitante com as práticas artísticas. Então, deu 3 linhas, pode escrever aqui. Passou de 3 linhas, a gente vai colocar fora do texto com formatação separada. Tá? Então, aqui, por exemplo, segundo Pimenta e Lima, aí tem aqui, ó, imenso, né, 3, 4, 5, deu 6 linhas. Escreve separado e coloca aqui na referência, Pimenta, ponto e vírgula, Lima, vírgula, o ano, vírgula e a página. Tá bom? Coloquei aqui com essa linha azul, esse quadro azul por cima porque estava escrito errado. Eu corrigi, deixei certinho para vocês. Beleza? Citações indiretas, que é quando você lê, tem uma ideia, utiliza daquela ideia, mas escreve com suas palavras. Tá? Então, igual aqui no texto. Ó. Ao se estagiar, o futuro profissional começa a enxergar a educação de um novo ponto de vista. Através disso, procura entender a realidade da escola e o comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais que a compõem. Então, acho que foi até eu que fiz esse texto aí. Ele foi baseado no Brasil, 2010, mas ele não está escrito desse jeito. Então, eu mudei as palavras, eu utilizei só o pensamento. Então, aqui é uma citação indireta. Quer dizer que eu me baseei num pensamento para escrever o meu pensamento. Escrita de referência de livro. Ah, isso daqui é lá para o final do TCC. Então, você citou no seu texto, tem que estar na referência. Gente, todas as citações do texto tem que estar na referência. E todas as citações da referência tem que estar no texto. Tá? Tem 20 no texto, 20 na referência. Desculpa. Vamos lá. Primeiro exemplo. O livro é de Rodrigues e de Almeida. Uma ideia que eu dou, gente, é não escrever os nomes das pessoas, porque alguns livros, alguns artigos não vêm o nome completo. Então, se você começa escrevendo o nome completo de todos, tem que estar o nome de todo mundo, de todas as referências. E se tem um que você não encontra, fica ruim de você fazer a referência daquele um. Então, a melhor coisa é você colocar apenas a primeira letra do nome de cada um. Igual aqui, ó. O nome dele é B.N. Rodrigues. Não sei o que é o B, não sei o que é o N. Então, melhor fazer assim, B.N. Rodrigues, e faz isso para todos.
ou Almeida? É F.S. Almeida. Então, é F.S. Almeida. Bom, o nome do livro é Guia de Herbicidas. 5ª edição, é da cidade de Londrina. A editora Edição dos Autores, 2005. Tá? Todas essas referências que eu trouxe, gente, é da minha tese. Não tem nada a ver com estágio, é mais relacionada com o meu estudo, mas o que importa é como fazer a referência, tá? Então, para livros vai ser do mesmo jeito para todos, para qualquer livro que for. Outro exemplo aqui, ó, o livro do H. Lorenzi. O nome se chama Árvores Brasileiras, Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. Então, aqui é título e subtítulo, só o título em negrito. Tá? Cidade Nova Odessa, editora Plantaro, ano 92. Próximo é do Lanças, Cromatografia Líquida Moderna, HPLC e CLAE, é o subtítulo do livro. 2ª edição, Campinas, editora Átomo, 2016. O último também do Lanças, Espectrometria de Massas, Fundamentos, Instrumentação e Aplicações. É de Campinas, é editora Átomo, 2019. Beleza? Então, você pegou de um livro, pronto. Só fazer a referência desse jeito. Agora eu peguei a referência de um artigo que estava em um livro compilado. O que é esse livro compilado? Às vezes temos um livro que tem vários artigos dentro. A pessoa compilou, mas os artigos são de outras pessoas. Vamos dizer assim, eu peguei, cada um de vocês tem um artigo. Eu peguei todos os artigos, 9 artigos, e eu juntei, organizei os 9, que não são meus, né? Organizei os 9 artigos e lancei um livro, parceria com vocês. Então, vocês são os autores dos capítulos e eu sou o compilador do livro, eu sou o organizador, tá? Então, vamos ver aqui como é que dá. Esse primeiro começa com Borges, Pereira e Mano, são 3 autores, do capítulo que se chama Introdução ao Preparo de Amostras. Esse é o capítulo. Aí aqui escreve in, quer dizer que in, dentro do Borges, Figueiredo e Queiroz. Esse daqui são os criadores do livro. Então, Borges, Figueiredo e Queiroz está na capa do livro. O livro se chama Preparo de Amostras para Análise de Compostos Orgânicos. E quando você folheia, tem lá um capítulo chamado Introdução ao Preparo de Amostras, que é do Borges, do Pereira e do Mano. Então, é referência de artigo dentro de livros compilados. Tá? O livro é do Rio de Janeiro, editora LTC, 2015. Outro exemplo, Simeres e Shanley. O capítulo se chama Açaí, Euterpe oleracea, Marte. Euterpe oleracea Marte, é o nome científico do açaí. Está dentro do livro de Shanley e de Medina, de editores, são os editores do livro. O livro se chama Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. É de Belém, editora Cifor, e Amazon, ano 2005. Outro exemplo, o artigo é do Guimarães e do Vaz, se chama Empreendedorismo como Alternativa de Conservação Ambiental dos Recursos Naturais. Quer dizer, está dentro de um livro que são, olha os autores, olha a quantidade, ó, Silva, Ferreira, Guimarães, Costa, Campos, Pimentel, Vaz, Mascarenhas, 8, e os 8 foram colocados. Nada de colocar Silva e et al. Não, aqui no final escreve o nome de todos. 8 autores, 8 nomes, aqui. Os 8 autores do livro que se chama Aplicações em Ciências Ambientais, Ambiente e Sociobiodiversidade. Porto Velho, editora literária, 2020. Esse livro aqui é meu. Silva que sou eu. Escrita de referência de artigos científicos. Então, você pegou um artigo científico, achei legal esse artigo aqui que fala de estágio, professor, eu quero fazer. Tá, vamos ver o exemplo. Olha aqui, ó. Cabreira, Martins, Primel, Prestes, Adaime e Zanella. 6 autores, todos escritos. Primeira coisa, o título do artigo. Extração em fase sólida dispersiva na determinação de resíduos e contaminantes em alimentos. Qual revista? A revista é em negrito. Essa aqui, ó, Ciência Cromatográfica. Em negrito, aí vem volume da revista. Se é artigo científico, toda revista tem volume e número, tá, gente? Então, volume da revista, número da revista, qual a página,
está da página 227, está da página 240 dentro da revista, e o ano 2012. Próximo. Hess, Nodari e Lopes Ferreira. O artigo se chama Agrotóxicos, crítica à regulamentação que permite o envenenamento do país. Revista se chama Desenvolvimento e Meio Ambiente, volume 57, número 1, 2021. Último exemplo, Fregonese, Yokozawa, Okada, Massafera, Costa e Prado. O título do artigo, Polpa de açaí congelada, características nutricionais, fisicoquímicas microscópicas e avaliação de rotulagem. Revista do Instituto Adolfo Lutz, volume 69, número 3, página 387 até 395, 2010. Então, todas essas informações tem que ter se você pega um artigo científico, tá? Leis, diz de quem é a lei, isso é que é exemplo da Anvisa do Brasil, coloca o nome da lei, diz do que ela dispõe, então normalmente vem dispõe de tal, e diz onde ela foi publicada. Então aqui é publicada no Diário Oficial da União, 31 de julho de 2019, esse B aqui tá a mais, tá, gente? Deixa eu apagar. 2019, em Brasília, no Distrito Federal. E aqui embaixo, essa lei do Brasil, grandona, né? Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2023, Brasília, Distrito Federal. Assim que referencia a lei, tá? Página da internet. Diz o nome de quem fez, se foi um instituto, agência ou se foi uma pessoa. Aqui é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O título da página normalmente aparece no cabeçalho. Cidades e estados, Amazonas. O ano, 2023. Disponível em, colocar o site, né? Então o site é esse aqui. Acesso em 11 de novembro de 2023. Normalmente, gente, nós utilizamos as 3 primeiras letras do mês, tá? Com exceção de maio, que nós escrevemos tudo. E sem ponto, sem nada. Então, janeiro, Jan, fevereiro, Feve, março, Mar, abril, ABR. Tá bom? Aí vai indo. Maio se escreve completo e depois vai usando só as 3 primeiras letras de cada. Aí outro exemplo aqui da Anvisa e aqui embaixo com uma pessoa. Nascimento, Farias Neto, Oliveira e Carvalho. 4 autores, não coloca tchau. O título era Açaí, Controle do Mato. Site da Embrapa, 2021, disponível em tal site aqui. Acesso em 11 de novembro de 2023. Não esquecer que tem aqui, gente, a data da postagem, igual esse último exemplo aqui, 2021, primeiro é a data da postagem. E no final é a data que você pesquisou. Então, às vezes, difere. Nem sempre vai ser o mesmo ano, tá bom? Trabalhos apresentados em congresso, também trouxe 3 exemplos aqui, ó. Nascimento, Cícero Novembre, armazenamento de semente de açaí com diferentes graus de umidade e temperatura. É o título do trabalho. Aí vai dizer onde foi apresentado. Congresso Brasileiro de Fruticultura. Esse 19 quer dizer que era o 19º congresso. Ele foi realizado em 2006, Cabo Frio. Está nos anais. Esse espaço aqui quer dizer que é anais do congresso, tá? E foi publicado em Cabo Frio pela SBF, o EFNF e o F Rural do Rio de Janeiro, ano 2006. Volume 1. Aí está na página 195. Tá? Outro exemplo aqui. Nunes, Souza, Silva, Santos, Vaz. O perfil de consumo de açaí, principais diferentes entre o Amazonas e o Pará. Quer dizer, está dentro do Simpósio de Campo do Cultivo de Açaí, Euterpe Lerac, Marte. Quer dizer que é o primeiro simpósio. Foi 2021, cidade de Humaitá, anais, quer dizer, anais desse evento, né? O Humaitá, publicado pelo Event 3, 2021, página 1 e 2. Próximo. Rosário Matieto Lanes Oliveira. O trabalho se chama Determinação de Antocianina e Compostos Fenólicos Totais em Diferentes Genótipos de Açaí. Onde que ele está? Qual congresso? Qual evento, né? Seminário de Iniciação Científica. 20, quer dizer que é o 20º. E Seminário de Pós-Graduação da Embrapa Amazônia Oriental, é o 4º.
2016, está nos anais desses dois eventos. Belém, Embrapa Amazônia Oriental, 2016, página 337, 341, A341. Então assim se faz os trabalhos apresentados em congresso. Os apêndices, eles não são obrigados, tá? São elementos opcionais. Serve para ilustrar o trabalho. É um material elaborado pelo autor e são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. E devem ser indicados no interior do texto. Apêndice 1. Então, apêndice 1, aí coloca lá o que ele é. Esse apêndice, gente, é um material elaborado por vocês. Você fez um formulário, você fez um questionário, uma avaliação, tá? Um documento que você elaborou. É um apêndice. E existem os anexos, que eles vão complementar o documento, vão complementar, e ele não foi feito por vocês. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, se você ganhou, por exemplo, elaboramos o o projeto político pedagógico, PPP da escola. Ele foi elaborado e você quis colocar no seu relatório de estágio. Então, ele é um anexo. Tá? A professora elaborou uma prova, aplicou para os alunos e ela me deu uma cópia. Ela é um anexo, porque não foi você que aplicou. Não foi você que fez a prova. Tá bom? Também tem que ser identificado por algarismos arábicos. Anexo 1, anexo 2 e vai embora. Beleza? Então, no mais, gente, é isso. As demais informações a gente vai tirando nas reuniões entre a gente e dúvidas podem ser retiradas pelo WhatsApp também. Ok? Então, até mais.